Continuando a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Itanhaém, vamos receber aqui hoje o candidato Capitão Galvão. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. E vamos começar hoje, só para lembrar os nossos espectadores, que a ordem de entrevista foi definida por sorteio, né? No dia 16 em Mongaguá. E vamos então agora passar para o primeiro tema aqui, capitão, que é a questão da representação sindical. Na sua gestão, ultimamente, o que acontece? Tempos atrás, todas as representações, sejam associativas, ONGs, os sindicatos, até na classe política, vereadores, todas essas representações passaram por uma crise de identidade, que as pessoas às vezes não se veem representadas perante suas entidades. Como o senhor pretende lidar com a representação sindical na sua gestão? Todas as entidades de classe têm que ser ouvidas, tá? A voz do funcionário público, ou a voz das categorias, ela é feita através das suas associações, dos seus sindicatos, e a gente não pode negligenciar isso. Nós estamos sempre falando que vamos ouvir o povo. A gente fala, inclusive, que terá um gabinete itinerante, um gabinete móvel. E se nós queremos ouvir a população, quanto mais os nossos servidores, quanto mais as categorias profissionais que nós temos na nossa cidade. Perfeito, então. Agora então vamos falar um pouco da questão de cargos comissionados. Ok. O senhor sabe que a questão a legislação, ela prevê que o caráter de confiança dos ocupantes dos cargos comissionados. Só que, e, obviamente, essas pessoas têm que ter, desejavelmente, o nível técnico para desempenhar sua pasta. Só que também a gente também não é inocente de saber que muitas das vezes cargos políticos são ocupados nessas cadeiras. Na sua gestão, como o senhor pretende solucionar isso, ou como o senhor vai lidar com essa questão? Primeiramente, eu sou técnico na minha área e eu repudio que a gente coloque pessoas que não têm conhecimento técnico para exercer funções técnicas. Hoje a gente repara que a administração municipal, ela tem pessoas que não têm a competência específica para cada área. Você vê um advogado no turismo, um mecânico de barco na educação, um contador que agora recentemente estava na saúde, tá? Você tem na área da segurança um cara formado em turismo e aí vai embora. Então, se os maiores cargos, os mais importantes, estão mal representados do ponto de vista da capacitação técnica, então é lógico que todo o restante vai vir prejudicado. E o que a gente sabe é que o quantitativo de pessoas com cargos comissionados na cidade é muito superior ao que se deseja ou aquilo que está previsto em lei. A ideia é abrir concurso público e a pessoa especializada fazer a função para a qual ela está destinada. O cargo comissionado é um cargo de assessoria, de confiança, para controle do chefe do executivo e não para fazer exclusivamente uma atividade técnica. E é tão bizarro que a gente sabe que existe dentro da prefeitura pessoas que assumem cargos de carreiras técnicas e ganham mais do que aquele que é concursado que deveria assumir o cargo, violando totalmente a funcionabilidade das coisas e o direito da pessoa que provou ser capacitado para exercer aquela função. Então, nós temos que respeitar o empenho de cada um e as questões legais. Não podemos violar essas questões. Perfeito. Então, o senhor até acabou complementando aí o que seria a próxima pergunta aqui, da possibilidade de servidores de carreira ocuparem esses cargos. Na sua gestão, então, vai existir essa possibilidade, desde que tenha o requisito técnico? Sim, na verdade eu venho falando isso já há mais de um ano, não é agora. Se vocês puxarem nas lives que nós gravamos no período de pré-campanha, eu venho defendendo isso. Eu não sei se eu posso aqui, já falei de concurso público, o concurso público para garantir que o funcionário que está ali possa se especializar, possa ter um plano de carreira que dignifique a sua carreira, tá? São coisas que são fundamentais para que a gente tenha um funcionário público que sirva ao público com vontade de servir e não meramente está ali enfeitando porque também está mal amparado, falta equipamento, falta atenção da administração. Não é isso, é justamente
dar condições para que o funcionário público que quer servir sirva verdadeiramente, com vontade. Isso nós temos que garantir, as condições mínimas para que essas pessoas possam trabalhar motivadas, com vontade. Isso permeia por vários caminhos, desde a carreira, desde o salário justo, equiparado para o nível que a pessoa está, tudo isso tem que ser olhado. Perfeito. E vamos então falar agora, já como o senhor falou de questão de concurso, vamos falar a questão do plano de cargos e salários. Itanhaém, apesar de ter conquistado aqui, a gente conseguiu implantar o plano de cargos e salários, na verdade ela funciona somente como uma progressão salarial, onde o servidor acaba não tendo essa motivação e essa oportunidade de galgar outros degraus na questão vertical em suas carreiras. O senhor pretende fazer alguma reformulação, alguma reforma no âmbito administrativo para poder corrigir essa distorção do plano? Eu venho falando já há algum tempo, especialmente para os agentes comunitários de saúde, que nós vamos estender isso para todas as áreas, dentro do que a lei nos permitir fazer. O agente comunitário hoje de saúde não tem uma carreira. Uma carreira para o agente comunitário de saúde pode começar na questão mais básica e ele se especializando, fazendo um curso técnico, fazendo uma graduação na área de enfermagem e buscando até, de repente, até chegar no nível do médico mesmo, dentro dos agentes comunitários de saúde, para que o atendimento no final da linha seja eficiente. Você imagina que um agente comunitário hoje de saúde, que tem uma série de dificuldades para trabalhar, consiga se especializar e aí ajudar na medicação, ajudar tirando sinais vitais, colocando isso dentro de um sistema que vai parar, dentro de um sistema eletrônico de banco de dados, que vai parar na base de dados do sistema de saúde, ajudando a desafogar a unidade de pronto atendimento, pronto-socorro que nós teremos. Então, o funcionário bem preparado, caminhando, ele vai prestar um serviço melhor e a capacitação dele, como a gente vem falando, a capacitação, o cara que tem um curso específico, receber de acordo com a utilização dessa especialização que ele tem. Isso aliado a um programa de carreira. Se a gente vai olhar isso para os agentes comunitários de saúde, vamos olhar também para o pessoal da Guarda Municipal, Guarda Patrimonial, vamos olhar para todas as carreiras do pessoal da educação, da saúde, todo mundo tem que ser olhado com cuidado, tá? Por quê? O objetivo não é favorecer uma categoria ou outra, o objetivo é que as pessoas trabalhem com vontade, para que a população sinta isso, sinta a melhora do serviço público. E para isso, nada melhor do que a gente cuidar do nosso servidor. Eu sou servidor público há 22 anos, não, minto, há 25 que eu entrei na Força Aérea em fevereiro de 1996 e tenho 22 anos de Polícia Militar. Um dos motivos pelo qual eu estou hoje aqui como candidato é pela sensação que eu tenho de violação dos meus direitos, porque o governo do Estado não reajusta nosso salário, tá? Já tem anos, já viu que não reajusta, não dá condições que nós consideramos adequadas para trabalhar, a gente trabalha tantas vezes com deficiência aí dos nossos equipamentos. Então essas questões eu sinto na pele, eu sei o que é isso, eu sei o que é você ter que de vez em quando tirar do seu bolso para atender uma demanda do cidadão e o gestor simplesmente se mantém alheio a tudo isso. E é contra isso que nós queremos lutar, extinguir essas questões, esses absurdos e dar condição para que as pessoas trabalhem com satisfação e assim atender à necessidade das pessoas, do povo da nossa cidade. Certo, candidato. Então, seguindo, como o senhor mesmo falou, essa questão de reajustes, né? No caso salarial, que é um absurdo, aqui em Itanhaém, ainda graças a Deus, conseguimos o status da database, mas em alguns benefícios, como a questão do vale-refeição, apesar de pleitearmos e insistentemente pedir ao gestor para que se faça as correções, o vale-refeição, desde sua implantação, não teve nenhum reajuste. Essa é uma das grandes reivindicações da categoria, que obviamente, porque defasou de modo gritante, né, esse benefício. Não só esse, como outros benefícios, como a questão do vale transporte intermunicipal,
também não é concedido aos servidores que atuam aqui em Itanhaém. E a questão de uma folga para os servidores que atuam na carga horária de 12 por 36 ou 24 por 72, como o senhor mesmo citou, que participou, é atuante aí da carreira de segurança pública, o senhor conhece muito bem essa questão dessa jornada de trabalho. O sindicato tem que ter pelo menos uma folga mensal para a pessoa ter a recomposição total e dar continuidade ao seu ato laboral. Como o senhor pretende reparar esses erros, esses direitos aí, e alguns direitos desses servidores? Como nós vamos reparar? Veja bem, nós precisamos cumprir a lei. O administrador público ele tem por obrigação cumprir a lei. O que eu vejo? Eu vejo uma violação dos direitos dos servidores públicos, porque a própria CLT garante condições mínimas para que a pessoa possa trabalhar. Se existe uma legislação que diminui os direitos do servidor, e esse servidor é aquele servidor das referências mais baixas, esse é aquele que sente mais o impacto. Se a lei diminui os direitos que essa pessoa tem, a lei municipal, ela, no meu entendimento, ela está violando um direito maior constitucional que nivela por baixo a questão que está apresentada na CLT. A gente sabe que existem adventos aí na legislação que permite a negociação de vantagens, a negociação de valores, mas a gente sabe também que quem está na ponta da linha é que sente o baque, né? Como eu falei, aquelas pessoas que estão no nível de referência mais baixo, são eles que vão sentir a dor da péssima administração ou da péssima aplicação da lei. Então, na minha opinião, nós não podemos deixar o funcionário público abaixo das condições que a pessoa que está no mercado de trabalho comum, né, regido pela CLT, tenha. Então, falando de alimentação, de vale alimentação, tem que haver esse reajuste. Isso é uma questão legal, tá? No mínimo, eu acredito que o pessoal do sindicato, das associações, já devam ter entrado com ações judiciais pedindo esse reajuste. Isso não deveria ser feito de forma judicializada, isso deveria ser um entendimento do Poder Executivo e simplesmente cumprir a lei. A outra questão era a questão dos ônibus, né? Da questão intermunicipal. Para garantir a qualidade de vida, a dignidade, que não haja perda salarial, é algo que precisa ser discutido. Aí nós temos que sentar com os órgãos de classe, ver quais são as questões, quantas pessoas, as necessidades específicas dessas pessoas, para que a gente atenda o bem comum, atenda o funcionário público, mas atenda também o interesse da sociedade. De bate pronto eu não vejo nenhuma dificuldade para que a gente possa viabilizar isso, mas é algo que tem que ser feito com ponderação, sentar, conversar e ajustar. E com relação à carga horária, eu trabalhei muitos anos nessa carga horária de 12 por 36, durante muitos anos. E eu não tinha essa folga gorda, né? Essa uma folga que você citou aqui agora. Porém, eu sei qual é o impacto orgânico que isso causa e eu sei também o impacto psíquico que isso causa. Você pode até descansar organicamente de um dia para o outro, mas em algum momento você precisa realmente dar uma desligada, dar uma relaxada. E nada melhor do que essa folga que é dita gorda. E não é uma folga meramente que está sendo dada de presente. Porque se você pegar e calcular a quantidade de horas que uma pessoa que está no turno trabalha durante o mês, no 12 por 36, como você citou, você vai ver que ela vai estar trabalhando 12 horas a mais do que prevê a CLT, que são as 40 horas semanais. Então, eu vejo isso como uma condição mínima e não como uma vantagem do servidor que trabalha nesse horário. A gente sabe que outras categorias privadas têm um horário mais apertado, mas, na minha opinião, para manter a condição mínima de respeito, de dignidade do funcionário concursado que provou sua competência, nós temos que honrar e buscar esse tipo de ação para favorecer, para mantê-lo motivado no trabalho. Perfeito, candidato. Então agora vamos passar para um tema que o senhor é conhecedor também, que é a questão da segurança pública municipal.
A categoria da Guarda Municipal, ela pleiteia agora a questão da aposentadoria especial de 25 anos. Já existem projetos tramitando a nível federal, só que o município também pode legislar a esse respeito. E a outra questão também, já só para fazer um pacote aí da segurança, é a questão da guarda patrimonial, que no presente momento ela está fazendo a reivindicação da criação de um departamento próprio para patrimonial, pois esses servidores, eles por vezes ficam em questões de vulnerabilidade pela questão da própria farda, e diferentemente da Guarda Municipal, eles não têm armamento, mas a violência urbana, você sabe como que é, as pessoas às vezes vão em cima desses profissionais numa questão de julgar que eles têm armas e exercem a questão policial. Como o senhor pretende lidar com essas questões da segurança? Então, a questão dos 25 anos é uma questão de ordem legal. Então, para que a gente possa deliberar a respeito disso, a gente precisa de pessoas da área jurídica junto conosco para verificar isso daí. De bate pronto, pensando assim, eu entendo que a legislação constitucional e a ordinária nacional, federal, deve dar o direcionamento do que deve acontecer nos municípios, não deixando a critério do prefeito deliberar a respeito disso. Mas, independente de como seja, nós precisamos olhar com cuidado, porque qualquer ação que se tome no município e uma mudança de legislação que está totalmente fora da mão do prefeito possa ocorrer, pode gerar prejuízos para as pessoas e para a administração pública. Então isso é algo que tem que ser visto com muito cautela, muito cuidado. Não sou contra nem a favor. Tá? Eu tenho uma carreira, eu tenho 22 anos de uma carreira que é considerada perigosa, insalubre. Gostaria de ter sim a reforma aos 25 anos de serviço. Já estaria me reformando já praticamente, mas a gente precisa olhar isso com cuidado, porque não é a minha vontade ou a vontade do servidor em si, é a questão que envolve toda a parte jurídica de segurança para as pessoas e para o município. E isso tem que ser sentado e conversado com pessoas da área jurídica profundamente antes de tomar uma decisão. E com relação à Guarda Municipal Patrimonial, tá? Eu farei de Itanhaém a cidade mais segura de todo o litoral paulista. E uma forma da gente mitigar esse problema que vem surgindo de ter uma guarda municipal patrimonial, uma guarda municipal e uma GCM, eu penso em fazer um estudo sério para juntar essas categorias numa única força, fortalecer essa força, inclusive com a equipe de trânsito, fortalecer, colocar um comandante da carreira, que seria escolhido pelo prefeito numa lista tríplice, porque nós não somos os donos da verdade. Não pode o prefeito ter na mão uma polícia municipal e fazer o que bem quer. Então, o comando dessa polícia dita municipal, que é a junção do trânsito, dos guardas municipais patrimoniais, dos GCMs, precisa de um comando independente, ou que seja participante através de uma lista tríplice. É o que eu desejaria para a minha carreira, que infelizmente não existe, mas eu desejo para os meus colegas, que são funcionários públicos do município, que tenham isso. A gente acredita que isso vai trazer uma salubridade no serviço público. Então, essa é a minha proposta, juntar e equiparar o salário dessa polícia municipal, entre aspas, me perdoe, tá? Uma polícia municipalizada, com a polícia do estado, até porque os riscos são inerentes, o uso da arma de fogo, você quando está indo embora para casa, num ônibus, de todas essas questões, você pode ser confrontado, você está uniformizado para todos os efeitos, para a população, para os bandidos, você é polícia, é policial, então você tem que ter as condições mínimas para se resguardar, equipamento, EPI, uniforme e até um amparo jurídico, e isso nós garantimos, que faz parte do nosso plano de governo para a segurança pública. Existe um estudo programado e dentro da viabilidade vamos aplicar. Certo, candidato. Então agora para passar para o próximo tema, que seria a questão da reforma administrativa, que está tramitando, é a famosa PEC 32/2020. Dentre tantos itens que o sindicato, não só as centrais sindicais analisaram, que ele julga ser prejudicial ao serviço público e aos próprios servidores,
Um deles chama muita atenção, que é a questão do chefe do executivo poder extinguir órgãos órgãos e cargos, né, por mero ofício. O grande temor do sindicato é de que esses atos vai intensificar ou acabar até legalizando uma questão de uma forma de um assédio moral, que a gente não pode também dizer que não existe na administração, pois o grande problema é a sua comprovação e não a sua existência em si. O que o sindicato gostaria de saber, assim como os servidores, se o senhor, na sua gestão, tem a intenção de lançar artifícios ou dispositivos para coibir essas arbitrariedades. Veja bem, é um projeto de emenda constitucional. Para mim soa, olha, desculpa, não sei nem qual é o termo, bizarro, soa fora da realidade imaginar que isso possa acontecer. Que um prefeito, um governador, o presidente que seja, numa canetada acabar com órgãos ou com carreiras. Isso me soa extremamente estranho. Eu não creio que isso possa passar, mas também sei que com relação à PEC 32, os efeitos são futuros e não pretéritos. Então as pessoas que já estão sendo regidas hoje, concursadas, não sofreriam esse impacto. Espero que seja isso, porque a legislação hoje, a forma de legislar no nosso país tem sido muito estranha, tem chamado a nossa atenção. Eu complementei a Academia Militar com um curso de Direito, então, embora eu não use essa parte do direito no meu dia a dia, tenho um entendimento do que seja. Repudio que isso aconteça, sou contra, tá? E se estiver ao meu alcance fazer alguma coisa para mitigar esse poder absoluto desses cargos do prefeito, governador e presidente, vou me posicionar. Até porque eu acabei de me posicionar dizendo que eu quero colocar um comando independente na nossa dita Polícia Municipal, porque tem que apresentar uma lista tríplice e o prefeito não é o dono da polícia, ele é um dos gestores para dar condições das pessoas trabalharem. Se eu já tenho esse posicionamento hoje, com uma questão dessa, se vier na minha mão, eu particularmente gostaria de bloquear, de brecar. É um caminho imperialista que nós somos totalmente contra. Vivemos no regime democrático de direito, existe ordem para tudo, existe lei e a lei tem que ser cumprida. Perfeito, capitão. Só para fazer uma correção aqui na introdução dessa entrevista, que eu acabei não citando aí o candidato, aliás, eu não citei o partido que é o PRTB, correto? Sim, é o PRTB. Me perdoe que foi um lapso que eu deixei passar, só para fazer justiça. E agora então chegamos naquele momento que está cedido aí o espaço para o senhor utilizar da forma que melhor, a se julgar melhor aí para passar sua mensagem para os servidores públicos e fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer ao CISPUM e a todos vocês que estão aqui conosco. Muito obrigado pela oportunidade. Esse é um exemplo de civismo, de democracia. Abrir esse espaço para que os candidatos a prefeito da cidade possam se manifestar, entender qual é a capacidade de cada um, o preparo de cada um e o entendimento de cada um para a categoria dos funcionários. Nós estamos numa caminhada que eu comecei em 2014, não foi agora, para vir candidato a prefeito. Nós entendemos que estamos sendo vítimas de várias arbitrariedades na nossa carreira, na nossa sociedade, e esse sentimento de revolta, de injustiça, me fez levantar e me colocar para concorrer a um cargo político aqui na nossa cidade. Eu acredito que é sim possível mudar, fazer diferente de tudo que vem sendo feito. A gente está numa cidade oligárquica, onde as pessoas que mandam na cidade estão no poder há muito tempo. E finalmente surgiu uma força para romper com isso. Eu e as pessoas que estão conosco como candidatos a vereadores na nossa chapa do PRTB e do PL, que são aqueles vereadores que começam com 28 e com 22, eles vêm comigo para romper com essas famílias que estão no poder há tanto tempo. E é para eles que eu peço o voto de vocês. E que para que a gente possa finalmente colocar alguém que ouça a população, porque nós teremos meu vice-prefeito, é o Diguinho, ele ficará no gabinete itinerante, que é um gabinete móvel para atender na rua. Então estará cada dia, cada semana em um bairro atendendo as pessoas.
Nós queremos ouvir as pessoas, queremos ouvir as associações, os sindicatos, todos os órgãos de classe, de qualquer ONG que queira representar, nós queremos ouvir a todos. E um caminho para isso acontecer é romper com esses que aí estão no passado. Frequentemente a gente tem visto eles tentando burlar as questões de pesquisa eleitoral, cometendo diversos crimes, arrancando fios na cidade, utilizando equipamentos que não podem ser utilizados. Se eles não respeitam a lei hoje, durante a campanha, não vão respeitar nunca, sentado na mesa, numa mesa importante, com uma caneta forte, que é o gestor, o prefeito de um município. Eu quero ter essa oportunidade para representar o povo e para fazer cumprir a lei que tem sido violada anos e anos e anos a fio. E é por isso que existe aqui no Siscome essa sensação de que há violações nos direitos dos trabalhadores, porque a lei não é cumprida. E o meu compromisso com todos vocês é fazer cumprir a lei. Para isso eu peço seu voto. Eu sou o Capitão Galvão, número 28 para prefeito, com Diguinho vice. Tá ok? Muito obrigado. E o emprego, desculpa só pegar a letra aqui, o emprego será uma dos principais motes da nossa gestão. Uma auditoria para ver onde estão os recursos públicos, que a gente não sabe onde estão. Dinheiro que veio para o hospital de campanha para pavimentar terrenos que estão na lama, ruas que estão na lama, 1 bilhão de obras de saneamento, de infraestrutura que a gente também não sabe aonde está sendo empregado esse recurso, e gerar empregos na nossa cidade. Vamos fazer 54 grandes eventos por ano, que vai gerar, além da questão de cultura, em 4 minutos, além da questão de cultura, questão de turismo, nós vamos criar emprego com isso para segurança, para montador de palco, para iluminação, nós vamos gerar emprego para o ambulante, nós vamos gerar condição para que a pessoa que vende uma roupa, que corta um cabelo, que pinta uma unha, possa prestar serviço para as pessoas que vão nesses eventos, que vão nesses shows, trazer um porto seco para Itanhaém, que vai gerar milhares e milhares e milhares de empregos em Itanhaém, vai transformar a nossa cidade. Estamos entre 2 grandes portos, no sul e aqui em Santos. E esse porto seco aqui vai contratar milhares de pessoas, também trazer de volta a frente de trabalho, favorecer a mão de obra local nas obras de construção civil, para reformar os prédios públicos da nossa cidade, regular a questão do Uber, do táxi, que tem que trabalhar em condições de igualdade, sem um superar o outro, sem um ter vantagem sobre o outro, o sistema de Uber Gov, para que o Uber preste serviço para a prefeitura, gerando renda na nossa cidade, entre tantas outras propostas de melhoria que nós temos na nossa cidade. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Gostaria de convidar todos vocês para que entrem na nossa página no Facebook, Capitão PM Galvão, que curtam a nossa página, que peguem o nosso plano de governo, que são mais de 200 propostas, porque nós andamos toda a cidade de Itanhaém, todos os seus cantos, para identificar a necessidade das pessoas em cada localidade. Então, conseguimos formar um plano de governo com mais de 200 propostas, mas são propostas para gerar qualidade de vida e dignidade para as pessoas. Enquanto outros planos de governo dos meus adversários, que não passam de 50 itens, ou estão na média dos 50 itens, que têm ideias mirabolantes como, sei lá, construir arranha-céu, ou como recentemente eles estão fazendo aqui, o Parque Amazônia Paulista, coisas que não vão trazer dignidade, emprego, renda para a nossa população. Nós precisamos fazer cumprir a lei e precisamos trazer dignidade para as pessoas da nossa cidade. E é por isso que eu, humildemente, peço seu voto. Eu sou o Capitão Galvão, 28 para prefeito. Muito obrigado mais uma vez, obrigado para todos os senhores aqui, e fico à disposição para conversarmos no futuro próximo, assim que nós estivermos com a caneta na mão, e eu terei a grata satisfação de voltar aqui e conversar novamente. Pode ser ao vivo, a hora que vocês quiserem. Muito obrigado pela essa oportunidade. Deus abençoe todos, vamos seguir firme no nosso propósito. Candidato, nós que agradecemos sua presença e uma boa sorte aí no pleito eleitoral no próximo dia 15. Obrigado pessoal de casa. Conto com o seu voto, hein? 28 para prefeito, Capitão Galvão.